Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venha conosco para evangelizar através da Escola Bíblica Dominical. Você compartilha, você divulga, você deixa um comentário e deixa um like. Inscreva-se em nossos canais no YouTube e no Facebook. Desta forma você estará evangelizando comigo através das redes sociais e também contribuindo para o reino de Deus. Oreis por nós para que possamos continuar nesta batalha, evangelizando através da internet. Vamos à nossa última lição de número 13. Quero te convidar a estar em uma escola bíblica dominical nesse próximo domingo, fazendo uso desta ferramenta poderosa que é a palavra de Deus e aprendendo e ensinando através da escola bíblica dominical. Lição de número 13, esta lição que tem como título o poder de Deus na missão da igreja. Observe, queridos, que a lição toda ela foi focada na obra missionária, mas uma obra missionária com direcionamento total através do Espírito Santo. E esta última lição, ela vai focar justamente neste fator que é muito importante. A igreja que quer ter um bom êxito na obra missionária, ela se coloca na total dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie e dê todas as estratégias para que seja implementado na obra missionária. Fora isso, a igreja fracassará em relação à obra missionária. Sem a dependência do Espírito Santo, a obra missionária não caminha na conformidade de Deus. Ok? Vamos seguir para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ele está em Atos capítulo 1, em versículo de número 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. As primeiras instruções dada por Jesus aos discípulos foi para que eles esperassem pela ferramenta a qual dariam a eles a capacidade de evangelizar com eficiência. Sem esta ferramenta chamada Espírito Santo, ou sem, na verdade, não é nem uma ferramenta, na verdade, é sem este auxílio que é de suma importância e indispensável. Sem este auxílio, eles não teriam capacidade de fazer o que fizeram e que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Sem o auxílio do Espírito Santo, não haveria este êxito total. Então Jesus avisa e dá esta instrução para eles, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ás testemunha em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse para eles que viria para eles algo que faria com que eles fizessem a diferença. E como nós estamos aqui hoje por causa desta diferença. E se nós queremos fazer essa diferença em relação à obra missionária e à divulgação do Evangelho e do Reino de Deus, precisamos também nos colocar na inteira dependência do Espírito Santo para fazer aquilo que Ele nos ordenar. Que aprove a Deus, que estejamos com o coração disposto a fazer assim. Amém? Vamos seguir a nossa verdade prática. Diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Aí está o resumo na nossa verdade prática. Sem essa força motriz, ou seja, motora, essa força que nos movimenta, e essa força que movimenta, se esta força não estiver, não no sentido que
é aplicado pelos testemunhas de Jeová. A força que nós queremos, que estamos dizendo aqui, é a força que o Espírito Santo, esta pessoa do Espírito Santo, ela nos disponibiliza e nos capacita e nos encoraja a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Então, precisamos estar inteiramente na dispensação do Espírito Santo. Vamos seguir a nossa leitura diária, versículo a versículo, e aí eu quero te convidar mais uma vez a estar conosco fazendo esta divulgação, ok? Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz a necessidade da experiência, baseado em Atos capítulo 1, versículo 4, que diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse eles: de mim ouviste. Aí está, isto é uma recomendação dada por Jesus aos seus discípulos, relacionado ao poder que viria sobre ele em relação ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo e com fogo. Então Jesus instrui eles a esperar, não se ausentar de Jerusalém, ficar em Jerusalém. Nós hoje devemos estar buscando a todo custo este auxílio e esta direção do Espírito Santo, seja para evangelizar nas redes sociais, ou seja, para evangelizar corpo a corpo, fisicamente, diante de outras pessoas. Vamos seguir a terça-feira. A nossa meditação diária diz a especificidade da experiência pentecostal, baseado em Atos capítulo 5, versículo de número 32, que diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhes obedecem. Aí está uma instrução e uma recomendação para aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, aluno da Escola Bíblica Dominical. Você ainda não é batizado no Espírito Santo, aí está uma recomendação. Quer ser batizado? Quer ser batizado? Obedeça a palavra de Deus. Simplesmente isso. Obedeça a palavra de Deus e você será batizado. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz o derramamento do Espírito Santo, baseado em Atos capítulo de número 2, versículo 17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonho. Queridos, isso é para os nossos dias, porque nós estamos nos últimos dias. E para que isso se torne algo comum, aconteça de forma bastante comum entre nós, precisamos nos voltar ao Espírito Santo, pedindo a Ele que nos renove. Ok? Vamos seguir. Eu pulei aqui, rapaz, agora que eu estou vendo. Eu pulei a quinta-feira, não coloquei aqui. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Vamos lá. Eu pulei aí a quinta-feira. Você não está vendo a quinta-feira aí, por isso nós estamos somente o áudio. A quinta-feira, a meditação diária diz: a igreja capacitada pelo Espírito Santo, baseado em Atos capítulo 2 e versículo de número 47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar.
Agora vamos lá, sexta-feira. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o chamado missionário sob a direção do Espírito Santo, baseado em Atos 13, versículo de 1 ao 3, que diz assim: na igreja que estava na Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Comentarista da lição, ele faz questão de frisar, abordando o seguinte tema. Lucas, quando escreve esse texto, ele diz: na igreja de Antioquia havia alguns profetas. O comentarista, ele considera que Lucas, ele queria dar demonstração do uso dos dons espirituais no que diz respeito ao direcionamento da obra missionária. Então, os dons espirituais é usado porque é disponibilizado para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, e a obra missionária depende inteiramente da direção do Espírito Santo. Então, o comentarista, ele faz esse intercâmbio nessa situação de que Lucas, ele frisou que havia na igreja profetas, apontando para dons espirituais, para mostrar que a obra missionária, ela tem esta conexão, a palavra correta é esta conexão com o batismo e o direcionamento do Espírito Santo em relação à obra missionária. Ok? Vamos seguir, finalmente, no sábado. Diz assim: o Espírito Santo na estratégia missionária. O Espírito Santo na estratégia missionária, baseado em Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10, que diz: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aqui está a prova cabal de que, às vezes, nós, crentes, cheios do Espírito Santo, porém sem a direção, tomamos decisões erradas. E o texto que Lucas traz em Atos capítulo 16, versos 6 ao 10, mostra isso claramente. Paulo e Barnabé, eles estavam tentando ir para um outro lugar, fazer uma boa coisa, fazer uma coisa correta, mas não na direção de Deus. Eles queriam ir para a Galácia, para a Bitínia e para a Mísia, porém fora impedido pelo Espírito Santo. Nem sempre aquilo que nós queremos fazer em relação à obra missionária, ainda que seja bom e que seja louvável, mas sem a aprovação de Deus, a aprovação do Espírito Santo, não adianta fazer. Tem que se colocar na inteira dependência do Espírito Santo para saber aonde Ele quer que preguemos e em que lugar devemos estar. E a mensagem, quem dá é o Espírito Santo.
A nossa parte, nós devemos meditar, ler constantemente a Bíblia, para que na hora que precisamos ser usados, saibamos ouvir a voz do Espírito Santo nos dizer: é aqui e é esta a mensagem. Ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tenha na sua consciência isso. Evangelizar é dependência total do Espírito Santo. Obra missionária é dependência total do Espírito Santo, porque Ele é quem sabe o que está acontecendo naquele local, o que as pessoas daquele local estão necessitando, e eu digo ainda mais, necessitando de forma exata. O Espírito Santo sabe o que as pessoas necessitam de forma exata. Então, não queira usar a sua própria sabedoria para fazer aquilo que você não sabe, não conhece, mas se coloque na inteira dependência do Espírito Santo e certamente a obra terá êxito. Vamos, Deus abençoe, até o próximo trimestre, e contamos com a sua participação, seu evangelismo, compartilhando este vídeo. Amém?